irmãos, louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estudarmos a nossa lição da Escola Dominical. Vamos estudar hoje a lição 8, falando sobre o profeta Naum. O título da lição é Naum, até onde vai a paciência de Deus. Glórias a Deus. Então veremos esse profeta que vai profetizar, ali para a Síria, para Nínive, a semelhança do profeta Jonas. Porém, no tempo de Jonas, o povo se arrependeu, o povo se converte, e Deus então suspende o juízo. Já nos dias de Naum, não havia mais arrependimento. Então Deus ia decretar agora a sua sentença, o seu peso. Então estaremos estudando a respeito deste profeta. O texto do dia diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Naum 1, verso 3. Então vemos nesse versículo a respeito da longanimidade de Deus. Ele tem paciência, ele é paciente, ele ama, ele exorta. Quando o homem se arrepende, ele perdoa. Porém, há um tempo que Deus dá lugar, ao invés da sua longanimidade, o seu amor, e então passa agora a dar lugar à sua justiça. A síntese diz: a misericórdia de Deus nos oferece novas oportunidades, porém há um momento em que a paciência de Deus cede lugar à sua justiça, pois o culpado jamais será tratado como inocente na hora do juízo. Então Deus é paciente, é longânimo, mas vai chegar um determinado momento que o cálice transborda, que a medida da paciência de Deus chega a uma determinada situação em que se dará lugar agora à justiça. Voltando a lembrar, como já citamos em lições passadas, do texto lá em Gênesis, no qual Deus está ali conversando com Abraão e revelando ali o que haveria de acontecer com a sua descendência, que eles inclusive estariam 400 anos no Egito como escravo. E Deus ia permitir que tudo isso acontecesse com a sua descendência, e só após esse tempo eles voltariam para tomar posse ali da terra de Canaã, pois Deus dizia que a medida dos amorreus ainda não estava completa. Percebemos aí que Deus é longânimo, ainda estava dando oportunidade para os amorreus se arrependerem. Porém, no tempo oportuno, Deus ia mandar agora Israel para ser juízo à terra de Canaã e tirar aquele povo que não se arrependeu, que não mudou a sua postura. Portanto, Deus agora já estava profetizando que aquela terra seria de Abraão. O texto bíblico se encontra em Naum, capítulo 1, verso 1 a 3. Diz o seguinte: peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Os objetivos da nossa lição é apresentar o livro e a mensagem de Naum, refletir sobre a natureza de Deus, seu amor, sua longanimidade, sua justiça e sua ira, e explicar o porquê de um juízo divino tão rigoroso sobre a Síria. Então estaremos extraindo cada objetivo desse dos tópicos de nossa lição. A introdução diz o seguinte: até onde vai a paciência de Deus? Deus concede aos seres humanos tempo e oportunidade para o arrependimento. Felizmente, há aqueles que abusam da paciência divina, tratando com leviandade a graça recebida. Penso que sempre terão oportunidade, mas uma hora o juízo chega. Então, como aconteceu com a Síria, como aconteceu com Israel, com Judá, então muitos pensam que a paciência de Deus é algo que deve ser desprezado.
mas o tempo da paciência é o tempo que nós temos para nos arrepender, para nos voltarmos ao Senhor e alcançarmos a sua misericórdia. Naum nos ensina que em sua infinita sabedoria Deus estipula um tempo específico para o julgamento, né? Então, a medida ela vai atingindo então um nível no qual, né, quando chega nesse nível, aí cessa então a oportunidade e dá-se lugar agora à justiça. Nínive havia provado da graça de Deus na pregação de Jonas. Com o arrependimento dos ninivitas, o Senhor suspendeu o juízo. O tempo passou, após um pouco mais de um século, uma nova geração preferiu a iniquidade ao invés da retidão. Suas obras foram cruéis, perversas e infectadas de malignidade. Seu comportamento acendeu a ira de Deus. Não podemos esquecer que o amor de Deus caminha ao lado de sua justiça. Naum anunciou a Nínive o juízo divino. Deus estava cheio de furor e não trataria o culpado como inocente. Eles já tinham provado da misericórdia de Deus. No dia do profeta Jonas se arrependeram, Deus suspendeu o juízo, porém agora já tinha se passado mais de 100 anos e essa nova geração voltou, a praticar os velhos hábitos, as velhas crueldades, e atingiu então a sua medida da paciência de Deus, e agora Deus estava, através do profeta Naum, decretando o juízo. Glórias a Deus. Como já falamos também em outras lições, também a medida dessa terra está chegando a um nível. E Deus também vai decretar, vai chegar o momento que hoje nós vivemos o tempo da oportunidade, do amor, da graça. Um tempo que a igreja está aqui anunciando o arrependimento, o ano aceitável. Mas vai chegar um tempo que vai cessar esse período da paciência de Deus. E inaugura-se esse período quando a igreja é arrebatada e o juízo de Deus cai sobre essa terra nos dias da grande tribulação. Capítulo 1, tópico 1, vamos falar sobre o profeta, sobre Naum. Seu nome significa Consolador, Naum, ou Consolador, em algumas outras traduções. Sua profecia não apresentou julgamento para Israel, apenas transmitiu consolação. Ele consolou seus compatriotas ao profetizar o fim da Síria, o grande inimigo oriental do povo de Deus em sua época. Então, Israel já havia sido submetida ao domínio da Síria, já tinha sido levado ao cativeiro, e Judá agora era o alvo desse inimigo. Sempre havia investida de Assíria contra Judá, como lembramos do dia do rei Ezequias, que Senaqueribe então tentava ali subjugar Judá, destruir Jerusalém, mas Deus não permitiu. Então, agora Naum, quando ele declara então o juízo de Deus sobre a Assíria, sobre Nínive, quando falamos em Nínive, falamos na capital, mas a profecia é para toda a nação, como já vimos em lições passadas. Deus, na sua revelação, na sua palavra, cita por capital. Quando fala Damasco, está falando sobre Síria. Quando fala Samaria, está falando sobre Israel. Quando fala de Jerusalém e Judá. E quando fala de Nínive, fala da Assíria. Então agora Deus decreta o juízo, já tinha cumprido toda a misericórdia de Deus ali sobre Nínive, sobre a Síria. Não havia mais agora nenhum movimento do qual direcionava ao arrependimento daquela nação. E com isso era juízo para a Síria e era consolo para Judá. Por quê? Porque era um inimigo que estava ali atuando contra o reino do sul, contra Judá. E Deus então está consolando, dizendo que aquele inimigo ia ser subjugado, ia ser castigado. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Naum 1,15. Então Deus estava dizendo que aquele inimigo eles não iam mais se preocupar, porque chegou o momento da ira de Deus agora, ou da justiça de Deus ser aplicada àquela nação má, cruel, e que não se arrependia.
Com isso aprendemos que a justiça de Deus apresenta uma duplicidade no seu efeito, pois é uma ferramenta de consolo para o justo e um instrumento de terror para o ímpio. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. Segundo Samuel 22, 27. Enquanto Jonas testemunhou a suspensão do juízo para os ninivitas, Naum previu a destruição deles. O livro de Naum tem um único tema, o juízo divino contra a Síria. Então, como alguns comentaristas dizem, essa profecia quem gostaria de ter anunciado era Jonas, que Jonas queria no seu tempo que Deus destruísse Nínive. Mas Nínive, aquela cidade, aquele país, se arrependeu. E Deus poupou nos dias de Jonas. Mas Jonas tinha outra motivação, Jonas tinha a motivação ali nacionalista, tinha a motivação que ele tinha raiva daquele povo, queria ver Deus então condenando aquela nação e julgando. Porém, Naum, agora já passado mais de 100 anos, ele anuncia então o juízo, porque o povo não se arrependia mais. Naum anunciou a soberania de Deus sobre todas as nações, ensinou a Judá que a nação que os aterrorizava em breve receberia o juízo divino, por suas obras más e seus atos de barbarismo entre os povos. Então era uma nação, uma das mais cruéis, principalmente nos seus atos de guerra, pois esfolava seu inimigo, arrancava a pele, cortava narizes, cortava orelhas. Então o inimigo, mesmo subjugado, mesmo rendido, eles maltratavam. Então essa nação agora ia alcançar então o momento que seria julgado, seria aplicado a sentença sobre ela. Diferente de Jonas, ele não agiu motivado pelo nacionalismo ensaberbado. Ele se posicionou contra a tirania e o militarismo da Assíria. Então Naum tem outra postura diferente de Jonas. Jonas ele era motivado ali pela raiva, ou pelo nacionalismo, ou seja, ele queria que as profecias viessem só a favor da sua terra. Mas Naum não. Naum está realmente confrontando ali o pecado da Síria, de Nínive, e está aplicando ali, demonstrando ali que Deus é justo, que Deus é longânimo, perdoou, dava tempo para se arrepender, mas que agora, como não se arrependeram, ia sofrer o julgamento. Não devemos agir motivados por valores ideológicos. Não é a filosofia do mundo que deve nos guiar, mas sim os valores bíblicos. Então Naum estava motivado ali pelo Espírito de Deus, o coração de Deus que estava ali, todo pesar de Deus, por causa do pecado daquela nação, má, cruel, que não se arrependia. Data da profecia. As informações históricas de que dispomos sobre Naum são insuficientes, não são conclusivas em relação à data. Então não existe essa informação no livro, como também não existe informação sobre os pais dele. Normalmente, como já estudamos em outros profetas, quando não tem informação da família, da onde o profeta advém, é porque era uma família simples, não era importante. O livro não menciona reis, o foco da mensagem não era Judá, mas a Síria, uma potência estrangeira que durante longos anos oprimiu o povo de Deus. O texto bíblico se refere a Nínive como uma grande cidade. Tratava-se de uma cidade pós-diluviana fundada por Nimrod, que nos tempos de Senaqueribe, rei da Síria, foi fortificada e atingiu seu período de maior glória e poder. Então percebemos que não temos essas informações de forma clara sobre a data da profecia, mas daqui a pouco poderemos extrair uma data provável, através de algumas informações periféricas que podemos extrair. Em Gênesis 10, de 9 a 11, diz: E este foi o poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote e Calá. Então temos aí essas informações de quem é o fundador, quem iniciou então essa cidade. Foi Nimrod. Nimrod era filho de Cush e neto de Cão, filho de Noé. Então, dessa descendência de Cush vai se formar essa cidade daquela região, inclusive a Síria, o país Assíria, e a cidade capital ali, que era Nínive.
O livro foi escrito provavelmente um pouco antes da destruição da cidade de Nínive, em 612. Então, através dessas informações periféricas que podemos extrair do livro, a profecia, no caso, que falava sobre a destruição de Nínive, que ocorreu em 612, então temos uma data aproximada de quando o livro foi escrito. O profeta chegou a citar o cativeiro de Tebas, a capital do Egito Superior. Em Naum 3.8, na nova versão internacional, diz: acaso é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas o seu muro. Então Tebas, nessa versão, fica claro. Em outra versão vamos encontrar o Noamon, que também é o mesmo nome dessa cidade. Estudiosos acreditam que Naum estivesse se referindo à tomada da cidade pelos assírios em 663 a.C., comandados por Assurbanipal. Assim sendo, o livro poderia ter sido escrito entre 663 a.C. a 612, em um espaço de aproximadamente meio século. Então a profecia foi escrita mais ou menos nesse período, já citando a tomada ali de Tebas, que ela foi dominada ali pelos próprios assírios, e com a data na qual Nínive também foi subjugada. Então temos esse período de em torno de 50 anos que a profecia se encaixa nesse período. A estrutura do livro, Então, no primeiro capítulo, Naum é composto por 3 capítulos. No primeiro capítulo a gente tem a apresentação da profecia, tá aí as referências, Naum 1, o salmo de louvor sobre a natureza de Deus, no verso 2 ao 8, anúncio em forma poética do juízo divino sobre os ninivitas, verso 9 ao 15. No segundo capítulo nós temos a queda de Nínive, no versículo 1, descreve o invasor, no versículo 3, a forma de ataque, versículo 4 e 5. Então Deus dá detalhes, se cumpre cabalmente quando a Babilônia, que é o novo império que surge, ou que se desponta, nesse período, a Síria era o principal e agora vão dar lugar à Babilônia, que vai então atacar e vai invadir e destruir ali Nínive. Então Deus descreve piamente ali como se daria esse ataque através da profecia de Naum. Também no verso 9 temos que os tesouros seriam saqueados, e no versos 10 a 13 demonstra ali a grande desolação. E o terceiro capítulo vai dizer o motivo que determinaram a queda de Nínive. Então vai citar ali os seus pecados. Estrutura e mensagem do livro. Continuando, o tom do livro é severo. A mensagem constitui um peso, ou seja, uma sentença judicial austera da parte de Deus. Então, toda vez que lemos peso do Senhor sobre tal lugar, sobre tal nação, então é o mesmo que dizer sentença do Senhor. Então Deus está decretando a sentença, já foi julgado e agora vem a sentença. É possível vermos que não há mais misericórdia sobre os assírios. Eles aboliram o arrependimento original da época do profeta Jonas e se voltaram para a iniquidade. Eles já conheciam a misericórdia divina, agora provariam a ira de um Deus vingador. Então, quando lemos que ele é cheio de vingança, nessa vingança se trata de justiça, que Deus é mau, que vai revidar algo. Não, mas se refere à sua justiça. O Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos os que a ele se opõem e reserva sua fúria para seus inimigos. Naum 1:2. Então Deus é misericordioso. Após citar que Deus é zeloso e que tem ira, que vai se vingar, o profeta vai dizer também que Deus é bom, porque Deus aguardou até aquele momento para que aquele povo se arrependesse. Precisamos entender que o juízo divino sobre o pecador não é a vingança arbitrária, mas o devido processo da providência moral e da lei da semeadura. Então, faz parte, é como processo judicial. A pessoa é acusada, tem lá o promotor, acusa, há defesa, mas quando não se tem defesa, então se cumpre uma sentença, se cumpre um juízo. Só que, diferentemente da justiça dos homens, ainda temos o espaço, ainda cabe nesse processo a misericórdia.
E foi assim que Deus agiu nos dias de Jonas, o povo se arrependeu. Mas aqui já era um momento que o povo não tinha mais disposição ao arrependimento, não queriam mais se arrepender. Eles estavam realmente fixos nas suas atitudes, nos seus comportamentos e não queriam voltar atrás. A natureza de Deus, o tópico 2. A longanimidade de Deus. Então a sua poesia vai contar ali os atributos de Deus, né, e demonstrar que, embora Ele é o Deus zeloso, antes disso Ele é o Deus que ama. Glórias a Deus. É o Deus bom. Naum louva a Deus por sua natureza divina. Ele é zeloso, toma vingança e é cheio de furor. Guarda a ira contra os inimigos e é tardio em irar-se, grande em força, é bom e conhece os que confiam nele. Glórias a Deus. Então a sua natureza é perfeita, é maravilhosa. Na natureza divina, bondade e ira, longanimidade e vingança não são atributos excludentes, mas interrelacionáveis. Então, Deus é amor, mas é justiça também. Lembra aquela música, não sei se é de Marcos Antônio, que dizia assim: pregadores de rosa, pregue a justiça também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Então, temos que entender que esses atributos de Deus um não sufoca o outro. Eles são relacionáveis. Deus é tão perfeito que tem a medida certa e o tempo precioso para cada ação. Ele está no controle de todas as coisas, é infinito em poder e sabedoria. As nuvens são o pó dos seus pés e a terra se levanta na sua presença. É soberano. Então, na 1:5 diz: os montes tremem perante ele, os outros se derretem, a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos que nele habitam. Então Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Era isso também que Deus estava falando, demonstra, através da profecia de Naum, que Ele é soberano sobre todas as nações. Então, Ele não é só Deus de Israel, Ele é Deus do mundo todo. E Ele perdoa, Ele salva e Ele também aplica o seu juízo nas nações. Quando a Bíblia diz que é tardio em irar-se, está afirmando que Ele se ira, mas antes, por ser compassivo, concede chance para o arrependimento. Então, tardio em irar-se não quer dizer que Deus ele não se ira, que Deus ele vai passar a mão sobre o pecado ou vai tolerar aqueles que estão escarnecendo dele. A Bíblia diz que nós não podemos escarnecer dele, porque no tempo que pensamos que estamos enganando a Deus, que estamos abusando da sua bondade, a gente corre o sério risco de a nossa medida ser completada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, ele ira-se, só que ele é tardio, ele é longânimo. Algo que ele nos ensina, Jesus nos ensina a ser longânimo também, faz parte do fruto do Espírito, a longanimidade. Então, não quer dizer que você não vai chegar a um determinado momento que vai ter que agir, mas você é paciente. Em Romanos 2, 4, 5 diz o seguinte: ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, que perigo, Quando alguém acha que não, vou continuar nesse pecado porque até aqui Deus não me castigou, até aqui eu não sofri nenhum dano. Que perigo, Então, os homens correm pensando dessa forma. Todavia, a longanimidade de Deus não pode ser vista como impunidade, pois uma hora o fluxo da misericórdia é interrompido e os reservatórios da ira são abertos. A aplicação da ira divina não é precipitada. Deus não comete injustiça. Sua ira é derramada sobre o culpado e jamais penalizará o inocente. Deus amoroso e vingador. O livro de Naum nos ensina que Deus, além de ser amoroso, também é vingador. E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Miqueias 5,15. Então Deus fala, Deus avisa, Deus manda os profetas, madrugando, como diz a palavra do Senhor, para dar uma oportunidade, para apontar o caminho, para que aquele povo se convertesse, se arrependesse, mudasse de direção. Porém, como já vimos lá em Romanos,
a ira vai se acumulando quando desprezas, né, a benignidade de Deus. Sua graça não pode ser utilizada de forma leviana. A despeito de ser misericordioso, Deus não poupa o ímpio, antes confere à injustiça o devido tratamento. Romanos 3,5. Os assírios pensavam que poderiam afligir novamente o povo de Deus. Todavia, o Senhor dos Exércitos não permitiria que isso acontecesse de novo. Eles queriam lá invadir Jerusalém, né, se tornaram, inclusive, Judá como uma nação vassala, que tinha que pagar ali impostos, mas tudo isso ia acabar. Deus nem permitiu que eles entrassem, né, no mesmo caminho que vieram, voltaram, como diz a palavra do Senhor, e Senaqueribe foi morto lá em sua nação. E Deus não ia permitir mais que essa nação se levantasse contra Judá. Então temos aí, porque vocês tramam contra o Senhor, Ele os destruirá com um só golpe, não precisará vir outra vez. Então na 1:9, na nova versão transformadora, né, vemos que eles tramavam, mas Deus já estava decretando ali que eles não teriam mais essa oportunidade. Deus prometeu destruir a Síria e consolar Judá. O povo de Deus não seria afligido novamente. O consolo de Judá estava em perceber que Deus executa a sua justiça no mundo. Então era esse consolo. O consolo não era a vingança, né? Não é que Deus ia vingar Judá. Deus estava vingando a sua santidade, né? Estava vingando o fato daquela nação não obedecer, não se arrepender e continuar sendo perversa. Então, o consolo de Judá é saber que Deus aplica a sua justiça no mundo. Ou seja, além de consolo, isso também era algo que eles tinham que tomar como uma exortação. Porque se Deus não poupava, se Deus não admite o pecado, eles também, né, como a própria Israel já tinha caído, já tinha perecido, sendo, né, destruído ali pelos assírios, Judá tinha que tomar esses fatos como modelo, como exemplo, para que eles não viessem a também serem castigados. E como diz lá em Ezequiel, Judá acompanha os passos da sua irmã, né? E acaba praticando os mesmos atos e terminando, né, sofrendo a consequência semelhante a Israel, também foram levados ao cativeiro. Então, esse consolo também servia para que eles entendessem que Deus está no controle de todas as nações e é soberano sobre toda a terra. Muitos concebem erroneamente o amor de Deus como uma bondade natural permissiva, porém o amor de Deus é rigidamente justiça e foi por esse motivo que Cristo morreu. Judá tinha a obrigação de pagar altas somas de dinheiro, todavia essa opressão findaria e o povo ficaria livre deste jugo que seria quebrado por Deus. Então, no parágrafo anterior, nós vemos que a justiça de Deus é tão rígida, se cumpre cabalmente que para hoje nós temos vida, para hoje nós temos perdão, teve que o justo morrer em nosso lugar. Então ele pagou, né? Ele cumpriu ali a sentença que era minha, que era a tua. Glórias a Deus. E nesse último parágrafo vemos que Judá estava ainda submetida, né, à exploração daquela nação sob a ameaça de serem dominadas, serem invadidas. Porém, Deus ia terminar, né, com esse jugo, ia quebrar esse jugo, ia libertar o povo dessa opressão. O que representa a vingança para uns simboliza a justiça para outros. Na cátedra do julgamento está o Senhor, justo juiz de toda a terra. Deus não permite que o culpado passe por inocente. Percebemos também com essa lição, né, de que Deus está no controle das nações. Hoje a gente vê as nações, né, se bramando, as nações, sistemas políticos mudando, né, governos caindo, mas lembremos-nos que Deus está no controle de tudo. E como diz o hino, né, tudo nos mostra que Cristo já volta. Tudo isso, né, é o arranjo, né, está se adequando ao momento do arrebatamento da igreja, ao momento que o mundo vai passar por dores piores do que as que estão vivendo agora. Então, a gente sabe que o que está reservado para esta terra é uma tribulação que nunca foi conhecida, né, que nunca foi vista, a grande tribulação. Então, que Deus nos ajude, nos despertemos e lembremos que Deus, no tempo certo, que a medida da sua justiça, né, chegar ao ponto para ser aplicada, será nessa terra.
mas os santos, né, têm a promessa de serem guardados do dia da ira, que nós permanecemos nessa posição daqueles que serão guardados, serão tomados com força dessa terra, serão arrebatados. Em Gênesis 18, 25 diz: longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Aqui vemos quando Abraão está ali intercedendo pelos, né, justos, né, que ele achava que poderia haver em Sodoma, né, ali intercedendo por Ló. Então ele sabe que Deus faz justiça, né, ele é o juiz de toda a terra. Então Deus não se engana, Deus não erra, não vai, né, matar o justo com o ímpio. Glórias a Deus. O retrato pintado por Naum do temor que a natureza nutre de Deus poderia, a princípio, apresentar uma ideia errada sobre o Criador. Por isso o profeta tratou de atestar que o Senhor é bom e não pode ser associado ao atributo oposto. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Então, o Naum, ele apresenta ali um quadro maravilhoso, né, da soberania de Deus, do poder de Deus. Ele enfoca que Deus é bom, que Deus é longânimo, e que Deus não tem o culpado por inocente. A bondade, nesse caso, não está apenas em contraste com o mal, mas também contra o mal. Se não fosse assim, a bondade resultaria em omissão e seria falha. Né? Então, quando Deus aplica a justiça, não é porque ele é mau. Né? Alguém pode dizer, como ouvimos quando vamos evangelizar, alguém fala: e Deus vai permitir que alguém vá para o inferno? E esse dia eu estava ouvindo um pregador e ele dizia: Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Quem vai para o inferno vai porque quer. Que Deus dá oportunidade para não ir. A benevolência divina não deixa Deus vulnerável ou fragilizado na hora de executar o seu juízo. Pelo contrário, quando necessário, persegue seus inimigos com treva. Então Deus, mais uma vez friso, que ele não se deixa escarnecer. Não adianta o homem pensar: não, tá tudo bem, Deus não me castigou, até agora eu estou pecando e Deus está deixando. Né? Então cuidado com essa postura, né? Pois talvez a Síria imaginava assim, Nínive tinha esse pensamento, mas chegou o momento de Deus castigar. Interessante que no dia de Jonas, né, Jonas pregava dizendo que em 40 dias, né, Deus irá subjugar essa terra. Então Deus é tão longânimo que ainda dá mais 40 dias. E o povo se arrependeu, se humilhou, jejuou e Deus perdoou. Mas aqui passou quase 100 anos, né, uma nova geração, e essa nova geração não queria se arrepender. Então era chegado o momento de se aplicar o peso, né, a justiça de Deus. O juízo sobre Nínive foi comparado à metáfora da inundação transbordante que tudo destrói. No livro de Naum temos o braço da vingança judicial de Deus em favor do seu povo estendido contra uma nação implacável e aterrorizante. As ações horríveis da Assíria não ficariam impunes diante da justiça divina. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Salmo 97, 2, né? Então Deus é o justo juiz, né? Então não há falha, não há erro no seu julgamento. Glórias a Deus. E Deus então estaria ali aplicando de forma terrível a sua justiça contra aquela nação, né? Assemelhando-se a uma inundação, assemelhando-se ao ataque ali, uma nuvem de gafanhoto, né? Demonstrando ali toda o sofrimento que eles iam ter, né, quando estivessem sendo atacados pela Babilônia. Como sabemos a hora em que a misericórdia será trocada pela ira divina na aplicação da justiça? Não sabemos, por isso devemos sempre andar em retidão. Glórias a Deus. Então não percamos a oportunidade que Deus nos dá de, aleluias, provar a sua benignidade, a sua longanimidade, a sua paciência, seu perdão. Não brinquemos, louvado seja o nome seu. Os pecados da Assíria, até onde vai a paciência de Deus? É o último tópico 3. Primeiro sobre o tópico ganância e injustiça. Então vamos falar sobre os pecados, né? Deus suportou tudo isso, mas a Bíblia diz que o pecado cheira mal, né, às narinas do Senhor. Uma vez um pregador comparava, né, o pecado, esse cheiro, é como se alguém ficasse ali do lado de um cavalo morto, né, de uma carniça ali.
Quem é que suporta? A gente não suporta nem passar ligeiro. Imagine Deus suportando. E é claro que em um determinado momento, né, então a sua paciência, o seu amor, dá lugar agora à sua justiça. Quando é esse momento que Deus, o limite de Deus suportar, ninguém sabe. Por isso, como vimos no tópico anterior, devemos andar então em retidão. A palavra de Naum era muito dura, mas operava em conformidade com os pecados daquele povo. Nínive era uma cidade cheia de mentiras e roubos. Os acordos de trégua com as nações próximas eram quebrados e as palavras descumpridas. A cidade foi comparada à figura de uma meretriz que engorda suas vítimas, à ruína mediante exibições de poder e argumentos persuasivos. Então, Nínive enganava, fazia acordos, né, que não eram cumpridos. Nínive era cheia de idolatria, de feitiçaria, além de toda a maldade durante seus ataques, né, durante as suas dominações, durante a guerra. E Naum 3,4, na versão internacional, diz: tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com sua prostituição e povos com sua feitiçaria. Todavia, os gracejos aparentemente vantajosos, na verdade, eram ardilosos, e quando as nações respondiam favoravelmente a seus encantos, eram destruídas por este império. A Assíria praticava o mal pela força, pela persuasão. A mentira servia à injustiça na concessão da maldade. A nação também estava sendo condenada pelos pecados da idolatria e feitiçaria. Na busca pela ganância, muitas pessoas se apostataram da fé, atraindo maldição sobre si. Quando se cultua o materialismo, os princípios espirituais e valores morais são ignorados. É a ganância que dá luz à injustiça, agenciando a exploração e a tirania em nosso mundo. Então isso a gente vê agora, né, nessa profecia de Naum para Nínive. A ganância, né, faz com que todos os valores, né, sejam, né, fiquem opacos, né, percam, né, todo o brilho. E essa ganância, então, ela vai sobrepujar, né, e vem maldade, vem toda a injustiça, como a gente viu também no livro do profeta menor que estudamos na lição passada, o Miqueias, que falava, né, que Judá, né, também vimos isso em Osés, né, Osés falava sobre Israel. Então eram nações que provaram uma certa prosperidade, com isso veio ganância, veio o desejo desenfreado de os ricos ficarem mais ricos, e então todos os valores morais são deixados de lado. Imagina essa nação pagã, nação má, idólatra, que não estava então interessado de maneira nenhuma, né, de ter uma vida santa, uma vida justa. Então Deus não podia deixar de castigar, como Deus durante toda a história, né, agiu dessa forma, né? Como a gente já falou, os amorreus, os cananeus, todos eles foram tirados do seu lugar, tirados da sua terra por causa da impiedade. Então Deus usou em algum momento Israel como juízo, outras vezes Deus usou para Israel outras nações como a Síria, como Babilônia. Então Deus sempre usa uma nação para ser juízo de outra, mas Deus não permite que aquela nação que foi usada como juízo, né, continue na sua impiedade. Também o tempo dela chega. Nínive era uma cidade sanguinária que massacrou diversos povos, derramando sangue em inúmeras guerras. Que aflição espera Nínive, cidade de homicídio e mentiras, é cheia de riquezas tomada à força, e nunca lhe faltam vítimas. Então, Naum 3.1, na nova versão transformadora. Ela despojou muitas nações de suas riquezas, saqueou muitas cidades em sua busca pelo poder. Na profecia de Naum, Nínive, a cidade é usada como símbolo da Síria, o país, né, como já falamos sobre essa relação da capital, se referindo a toda a nação. Os assírios eram mestres de tudo terror. Essa reputação foi conquistada por todas as crueldades cometidas ao longo dos anos. Ele decepava as mãos, os pés, orelhas e narizes, como também esfolava os cativos vivos, além de muitos outros atos abjetos de tortura, né? Seus deuses eram retratados como guerreiros. O comportamento cruel daquele povo era temido por todas as nações da época. Ai daquele que trata com violência o próximo. Na Bíblia, Deus contrapõe a violência combatendo-a
com a justiça e protegendo dela o justo que nele confia. 2 Samuel 22:3, podemos ler então: Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro e meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. Além da violência, a Síria tornou-se altiva por causa de sua elevação diante das nações. A queda dessa nação foi resultado de sua soberba. Em 2 Reis 18:28 tem Rabsaque, pois se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouve a palavra do grande rei, o rei da Síria. Então essa nação, ela tinha essa soberba, essa violência que eram suas marcas, E interessante que Nínive, hoje destruída, suas ruínas, e tínhamos ali a cidade então de Mossul, Tempo atrás, quando estávamos tendo aquela crise com o Estado Islâmico, que dominou muitas regiões, dominou inclusive essa cidade de Mossul. Destruíram ali alguns monumentos, alguns prédios ali históricos, destruíram até um local que dizia-se que era o túmulo de Jonas, do profeta Jonas. Então, lembremos que esse Estado Islâmico ali, principalmente em Mossul, que se exibia alguns vídeos que eles gravavam, então eles eram muito maus, cortavam ali as cabeças dos seus inimigos. Então, é bem parecido com o que Nínive representava na época ali de Naum. Então, eles tinham também essa crueldade, essa violência em tratar os seus inimigos. E havia soberba, eles achavam que ninguém poderia derrubá-los. Como acontece aqui em 2 Reis 18:28, é o episódio em que esse mensageiro ali de Senaqueribe vai desafiar Ezequias, vai desafiar ali Jerusalém, Judá, E lá em Isaías vai dizer até o seguinte: em que vocês estão confiando, Então eles desafiam a Deus, dizendo: os deuses das outras nações já tudo caiu por terra. Não puderam subsistir a Síria, o seu grande rei. Porém, tudo isso, todo esse orgulho cai por terra quando desafia o nosso Deus. Glórias a Deus, Ele ainda é aquele que exalta o humilhado e abate o exaltado. Profeta, o egoísmo, terceiro subtópico. O profeta anunciou que Nínive não era melhor do que Noamon, Tebas, uma cidade de grande influência do Egito, capital do Egito Superior. Essa cidade ficava localizada sobre as duas margens do rio Nilo e era cercada pelas águas. Mesmo com tanto prestígio e glória, Tebas foi tomada pelos assírios em 663 e muitas atrocidades foram cometidas ali. Então, o profeta vai assemelhá-los a Tebas, que eles mesmos haviam dominado, subjugado e cometido atrocidade ali naquela cidade. E Naum 3:10 diz: no entanto, Tebas foi conquistado, seus habitantes levados como escravos. Seus bebês foram lançados com violência contra as pedras nas ruas. Soldados tiravam sorte para decidir quem levaria oficiais egípcios como servo. Todos os seus líderes foram acorrentados, na nova versão transformadora. Então percebemos que tudo aquilo que aconteceu, que eles mesmos agiram com violência, com maldade, ia acontecer agora com eles, pois o profeta comparava com aquela cidade ali do Egito. Ao contrário de Nínive, Tebas possuía alianças políticas com vários povos e mesmo assim foi levada cativa. Então Tebas tinha a Líbia como uma aliada, a Etiópia, mas nem por isso eles puderam vencer ali o inimigo, que era a Síria naquele momento. E a Síria também estaria nessa posição agora sem aliados. O que diremos de Nínive, que se alienou e se encastelou em seu próprio egoísmo? Naum descreveu a destruição como um ataque de gafanhotos e terminou sua profecia dizendo que não havia mais cura para a ferida de Nínive. Não há cura para a tua ferida. Tua chaga é dolorosa. Todos que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Então eles não tinham nenhum aliado para defendê-los. Pelo contrário, eles com seu egoísmo, eles se encastelaram, como diz aqui na lição. A sentença judicial divina já tinha sido expedida, a mensagem se cumpriu, Nínive foi destruída em 612 a.C.
e o exército assírio foi aniquilado em 605 a.C., na Batalha de Carquemes. A destruição da cidade foi tão completa, conforme profetizado por Naum, que a cidade só foi redescoberta pela arqueologia em 1842, estando completamente em ruína, né? Então fica ali na região de Mossul. Então vemos que em 605, na Batalha de Carquemes, ainda que com seus vassalos ali, o Egito, tentando eles combater contra a Babilônia, mas foram aniquilados. Então a palavra de Deus é fiel e verdadeira, né? Tudo que está escrito, tudo que está profetizado vai descumprir, não passa nenhum tio, nenhum jota sequer. O livro de Naum traz uma séria advertência para todos nós, pois devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. A misericórdia divina deve gerar em nós quebrantamento e piedade. Não devemos abusar da paciência de Deus, tentando testar o limite de sua longanimidade. Brincar com a misericórdia é o mesmo que rejeitá-la, optando pelo pecado. Né? Essa frase é interessante. Né? Brincar com a misericórdia é o mesmo que rejeitá-la. Que Deus nos ajude, né, irmão? Nossos amados jovens possam pensar direitinho, refletir sobre essa sentença, né? Se ficarmos brincando, né? Dizendo, não, Deus é longânimo, e ficarmos, né, protelando o arrependimento, estamos rejeitando a misericórdia de Deus e optando pelo pecado. No tempo estabelecido por Deus, todos aqueles que perseveraram na prática do mal experimentarão a sua ira. Então, que Deus possa nos despertar e, como disse na lição, o segredo é andarmos em retidão. Toda vez que errarmos, falharmos, né, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado, Jesus Cristo. Então que nós corramos a Ele e lavemos nossas vestes, né, no sangue do Cordeiro. Amém? Deus nos dá essa oportunidade. Hoje é o dia aceitável. Glórias a Deus. Que nós não venhamos a brincar com a sua misericórdia. Próxima lição, vamos falar sobre Abacuque, a fé como forma de vida. Glórias a Deus. Lição número 9. Louvamos a Deus, vamos agradecer a Ele por mais esse momento. Os irmãos, lembrem que o material está na descrição, os slides, PDF em PowerPoint, e que os irmãos possam compartilhar essa lição para outros poderem também ter esse material. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez somos gratos pela Tua misericórdia, pedindo, Pai, que o Senhor possa continuar despertando, Pai, perdoando, nos ajudando, Pai, para que possamos estar preparados para o momento do arrebatamento, no qual se inaugurará, Pai, o Seu juízo, né, sobre essa terra. Deus Santo, Deus Poderoso, nos livre da ira, Pai. Nos ajuda, Pai, nos usa também como profetas para, Pai, pregar o ano aceitável, pregar, Pai, o momento que os homens têm para se arrepender, para conhecer a Ti e para, aleluia, entregar suas vidas a Jesus. Deus Santo, Deus Poderoso, abençoa cada aluno da escola dominical, cada jovem, cada professor, cada pastor. Pai, em nome de Jesus, vai abençoando, nos dando uma semana de paz. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém.